Boa tarde, meus irmãos. Que o bom nome do Senhor Jesus seja glorificado no meio do seu povo nessa tarde. Agradeço a atenção de todos. Quero convidá-los ao estudo da palavra. Mas antes, como sempre fazemos, adentraremos a presença de Deus em oração. Meus pedidos de oração são conforto de Deus para os nossos enlutados. Então, lembramos aqui da família do nosso irmão Jessé, Dona Isaura e os filhos, Dr. Roberval, também a família do irmão Novaes, Dona Regina, Dilson, Leonardo e Patrícia. Lembro aqui da família de Luciano, aqui a sua jovem esposa Sara, seu filho Júnior. E, meus irmãos, eu gostaria também de pedir oração para que seja com os familiares do irmão João Felipe, que partiu hoje. O filho da nossa irmã Irene, que também é minha irmã, aí no caso meu sobrinho, já fez parte da nossa igreja, teve um problema com ele e ele agora está paraplégico. Eu peço as orações da igreja por ele também. Vamos falar com Deus. Santo Senhor, nos aproximamos da tua face e clamamos aqui pela tua misericórdia. Vem ser com teu povo que passa por luta. Quero clamar a ti, ó Deus, para que conforte aqueles que estão passando pela dor do luto. Ó Deus, que a tua graça guarde seus corações. Quero te pedir pelo irmão Tiago Cunha, que fará a sua cirurgia. Ó Deus amado, que a cirurgia dele seja uma bênção, Pai. Eu suplico a ti, ó Deus. Clamo ao Senhor pela irmã Daci, clamo pelo irmão Clay. Senhor, eu clamo por Diego, Pai, que o Senhor ministre restauração ao seu físico. A irmã Zorage, o irmão Raimundo, cuida do teu povo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de trazer aqui um estudo para responder uma questão. O voto de Jefité. Jefité sacrificou a sua filha ou não sacrificou? Então, alguns conhecem a passagem, nós veremos ali em Juízes, capítulo 11. Eu vou pedir a todos para abrirem suas Bíblias ali. Juízes, capítulo 11, a partir do verso 29, diz assim: Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou contra os filhos de Amon. Fez Jefité um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Verso 34. Vindo, pois, Jefité a Mispá, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume de Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefité, o gileadita. Então, meus irmãos, estamos vendo a narrativa. Jefité faz um voto. Nesse voto, ele diz que se Deus lhe desse vitória, quando ele voltasse para casa, quem primeiro viesse ao seu encontro seria sacrificado ao Senhor, seria oferecido em holocausto. Quem vem ao seu encontro? A sua filha. Aí ele disse: Olha, eu votei e eu vou cumprir. E a sua filha diz assim: Eu aceito que se cumpra na minha vida. A pergunta que as pessoas fazem é se Jefité sacrificou a sua filha ou não sacrificou. Então, meus irmãos, na Bíblia sempre terá uma questão ou outra que nos levará a ter algumas dúvidas. Mas eu quero dizer que boa parte dessas questões tem resposta.
Nem tudo a gente consegue responder. Ou porque realmente não há uma resposta naquele momento, ou porque nós não temos luz suficiente para conseguir responder. Outro com mais compreensão talvez consiga. Mas muitas coisas na Bíblia são mais fáceis de entender do que a gente imagina. Então vamos pensar aqui algumas. Com quem foi que Caim se casou? Ou havia a Caim e Abel, Caim mata Abel, Caim foge e Caim se casa. Com quem foi que Caim se casou? Questão fácil de resolver, porque o texto fala que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Os filhos de Deus e os filhos dos homens, ali em Gênesis capítulo 6. Os filhos de Deus são anjos. Para mim também, questão fácil de resolver. Capítulo 4 de Gênesis fala da geração de Caim, que era ímpia. Capítulo 5 de Gênesis fala da geração de Sete, que é piedosa. Capítulo 6, então, fala que essas duas gerações, a geração ímpia, filhos dos homens, e a geração piedosa, os filhos de Sete. Então, eles são chamados os filhos de Deus. Muitas questões na Bíblia são fáceis de resolver. Aqui, então, nós estamos com a situação de Jefité. E eu queria trazer a resposta. Ele sacrificou a filha ou ele não sacrificou? Meus irmãos, eu tenho 100% de certeza que ele não sacrificou a filha. Eu tenho 100% de certeza que ele não sacrificou a sua filha. E eu gostaria, então, de explicar por que eu tenho essa certeza. Algumas pessoas vão argumentar que Jefité, ele convivia com pessoas ímpias, que naquela época as pessoas estavam fazendo muitas coisas erradas. Eu concordo com isso. No entanto, meus irmãos, vejam aqui as razões que eu tenho para lhes trazer que Jefité não sacrificou a sua filha. Quero começar dizendo o seguinte: a narrativa fala no verso 29, o Espírito do Senhor veio sobre Jefité. Meus irmãos, nós estamos falando de um homem que estava cheio do Espírito de Deus. Nós não estamos falando de um ímpio. Nós não estamos falando de um pagão. Nós estamos falando de uma pessoa que era um servo de Deus. Ele realmente conhecia o Senhor. Ele realmente conhecia a palavra do Senhor. E o texto está dizendo que ele temia o Senhor. Ele temia a palavra do Senhor. O seu temor a Deus é tão grande que ele está dizendo que ele voltou, ele não voltaria atrás. Então, em primeiro lugar, vamos entender de quem que o texto está dizendo. Está falando de um ímpio? Saul, eu sei que ele era ímpio, mas Jefité é um servo do Senhor. Tanto é que lá em Hebreus capítulo 11, quando vai falar dos heróis da fé, finaliza dizendo: que direi mais sobre Sansão, Samuel, Jefité? Então, Jefité está até na galeria dos heróis da fé. Jefité era um servo de Deus. Jefité, ele era salvo. Mas, entendendo um pouco melhor, a Bíblia nos ensina que sempre que alguém cometia um erro, a Bíblia registrava o erro dessa pessoa. No período de Juízes, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Gideão, depois que ele envelhece, ele pega um éfode e ele faz desse éfode um instrumento de idolatria. Aí a Bíblia vai condenar esse ato de Gideão. A Bíblia vai dizer que Gideão, ele constitui para si várias mulheres e ele tem filhos com todas essas mulheres. A Bíblia vai registrar isso como o erro de Gideão. Então, quando há um erro na Bíblia, quando há um erro de alguém na Bíblia, a Bíblia não omite esse erro. A Bíblia registra como errado. Sansão cometeu diversos erros e a Bíblia está sempre registrando como errado o que Sansão fez. Eli com seus filhos. Então Eli, ele fazia vista grossa para aquilo que seus filhos faziam. Aí a Bíblia vai registrar que vem o profeta e confronta Eli com o seu pecado. Meus irmãos, sempre que alguém comete um erro na Bíblia, a Bíblia não deixa a ponta solta. A Bíblia condena o que a pessoa fez como errado. Indo mais além, o próprio Davi. A Bíblia vai dizer que Davi, ele comete um erro. Ele esconde de todas as formas. E então a Bíblia fala: isso foi mal aos olhos do Senhor. Saul, quando ele procura necromante,
Então acontece no finalzinho de 1 Samuel. Lá em Crônicas, quando vai registrar o fato, diz que o que Saul fez foi errado. Então a Bíblia, ela sempre mostra quando algo que aconteceu foi errado. Podemos ir um pouco adiante. A Bíblia vai falar de Ezequias. Ezequias, quando ele é curado, ele vai receber os embaixadores da Babilônia e então naquele momento Ezequias ele se enche no seu coração. O texto registra que o que Ezequias fez foi errado. Uzias, quando Uzias ele quer entrar no templo e oferecer incenso. Aí os sacerdotes entram, confrontam Uzias não quer reconhecer, aí a Bíblia registra que Uzias naquela hora fica leproso. Então, meus irmãos, Jefité era um servo de Deus, meu primeiro argumento. Meu segundo argumento, a Bíblia não registra em momento algum que o que Jefité fez foi errado. Se ele tivesse sacrificado a sua filha, será que a Bíblia omitiria essa palavra de confrontação, de condenação ao que Jefité fez? Se fosse errado, coisas que aos nossos olhos são menores, a Bíblia fazia questão de registrar que havia sido errado? Será que isso, tão grotesco, a Bíblia realmente deixaria em aberto? Então, eu tenho certeza que não foi o sacrifício da filha. Primeiro, Jefité era um servo de Deus. Mais importante, a Bíblia não denuncia aquilo que ele fez como errado. Mas, meus irmãos, o que aconteceu então? Se você observar, no Velho Testamento e também no Novo, havia a prática dos pais consagrarem os filhos ao serviço do Senhor. Os pais consagravam tanto homens quanto mulheres ao serviço do Senhor. Observe o que o livro de Números, capítulo 6, nos ensina. Números, capítulo 6. Número 6 vai falar sobre o voto de nazireado. E esse voto de nazireado, tanto a pessoa podia fazer sobre si, quanto a pessoa podia fazer sobre os seus filhos. Olha aqui, número 6, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor. Está vendo? Seja homem, seja mulher. Podia fazer um voto especial, um voto de consagrar-se ao Senhor. Você podia fazer o voto sobre si ou o voto sobre seus filhos. Esse voto de Nazireu poderia ser um voto temporário ou poderia ser um voto permanente. Você poderia fazer um voto de consagração por 3 meses, por 1 ano, por 10, ou poderia fazer um voto por toda a sua vida. Aí vamos perceber pessoas que consagraram seus filhos ao nazireado. Os pais de Sansão consagraram seu filho. Então a gente percebe que Sansão foi consagrado desde o seu nascimento. Samuel foi consagrado pela sua mãe. Sua mãe falou ao Senhor que se tivesse um filho, ela então devolveria ao Senhor. Então havia a prática dos pais consagrarem os filhos. Era um voto de nazireado, que podia ser um voto permanente ou poderia ser um voto temporário. No caso de Jefité, Jefité está dizendo, olha, quem primeiro me sair à frente, eu vou consagrar ao Senhor. E ele vai dizer ali 2 expressões. Observe de novo como é que está lá no capítulo 11. Versículo 31. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando vitorioso de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. O que quer dizer holocausto? Holocausto é uma entrega total. Se é um sacrifício, como é que funcionavam os sacrifícios? Havia sacrifício onde o ofertante podia participar e comer uma parte do sacrifício. Havia sacrifício onde o sacerdote poderia participar, comendo parte do sacrifício. Havia sacrifício onde as pessoas em volta poderiam participar, comendo parte do sacrifício. Mas havia um sacrifício, e esse era especial, era totalmente do Senhor. Então era queimado inteiramente.
ninguém participava, só o Senhor. Quando ele está dizendo aqui oferecer o holocausto, é um voto que é total. Nazireado poderia ser temporário ou poderia ser permanente. Então, no caso aqui, é um voto de consagração permanente. Se fosse um animal puro, o animal puro seria sacrificado. Se fosse um animal impuro, sacrificariam um animal puro no lugar do impuro, porque Deus não aceitava sacrifícios impuros. Mas no caso de um ser humano, do filho ou da filha, aí é consagração total ao Senhor. É um voto de nazireado. Meus irmãos, eu entendo sinceramente que aquela menina, ela não foi morta. Ela não foi sacrificada no sentido de tirar a sua vida. Ela foi dedicada totalmente ao Senhor, tipo um voto de nazireado. Uma consagração que poderia ser permanente ou temporária. No caso dela, porque era um holocausto, uma entrega total, um voto permanente. Só para a gente perceber como é que isso era comum. Observe, por favor, 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Você perceberá que havia mulheres que eram dedicadas ao serviço do tabernáculo. 1 Samuel, capítulo 2. Observe um pouquinho mais embaixo aqui, no verso 22. Diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam, e faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Percebe que havia mulheres que serviam à porta da tenda da congregação? Nessa passagem aqui, está dizendo que os filhos de Eli se aproveitavam para abusar sexualmente delas. Mas sem querer citar o pecado dos filhos de Eli, e até dessas mulheres, nós estamos percebendo que havia a prática de mulheres servirem na tenda da congregação. Isso era comum no Velho Testamento. Isso era comum também no Novo Testamento. Observe, por favor, ali em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Quando Paulo vai falar sobre as mulheres, as viúvas, que ficariam, então, sendo sustentadas pela igreja. Ele vai dizer aqui, versículo 4, 1 Timóteo 5, verso 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, quais mulheres que deveriam, então, ficar debaixo do sustento da igreja? Aquelas que tinham familiares, não. Quais seriam? Verso 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas, orações, noite e dia. Então, essa daí seria a viúva. Mais embaixo, você vai perceber que ela lavava os pés do santo. Verso 10. Diz assim: seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tendo criado filhos, exercitando hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de boa obra. Então, eram as mulheres que deveriam ser consagradas no Novo Testamento ao serviço da igreja. Quer dizer, aquelas que lavavam os pés dos santos. Então, no Velho Testamento, mulheres eram consagradas para cuidar do tabernáculo. No Novo Testamento, no contexto ali daquela igreja, as mulheres elas poderiam se dedicar exclusivamente a esse cuidado com os santos. Qual é o ponto que eu estou sustentando aqui? É que Jefité, ele não vai sacrificar a filha no sentido de matá-la. Ele vai entregar a filha ao serviço do Senhor, que no Velho Testamento era na tenda da congregação. Meus irmãos, para a gente fortalecer ainda mais esse argumento, vocês percebem que quando a menina descobre que houve um voto acerca dela, ela diz para o pai que ela iria chorar a sua virgindade? Volte lá para o capítulo 11, para você perceber de novo.
capítulo 11, ela vai pedir 2 meses para chorar a sua virgindade. Olha o verso 37. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Meus irmãos, o que o ponto aqui está estabelecendo? Não é que ela iria morrer, é que ela iria, a partir daquele momento, viver uma vida celibatária. Por isso que o texto está dizendo que ela não chorou a perda da sua vida. Ela não chorou porque iria morrer. Ela chorou a sua virgindade, porque ela não poderia então se casar. Ela não poderia ter filhos. Ela não poderia constituir família. Então, o que o texto está dizendo é que a consagração dela, esse holocausto, é uma consagração total ao serviço do Senhor. Não é que ela iria morrer, é que a partir dali, ela não teria a alegria que as outras moças teriam de poder se casar, ter vida sexual, ter filhos, constituir família. Esse é o ponto que esse texto quer nos levar a entender. Mas, meus irmãos, eu creio que isso, para mim, é muito tranquilo de compreender. Deus não aceita sacrifícios humanos. Se Jefité tivesse sacrificado uma pessoa, a própria filha, com certeza as Escrituras o condenariam. Mas o que nós precisamos, então, trazer para nós sobre aprendizado? Qual é a grande lição que a gente pega acerca disso? Meus irmãos, aqui eu gostaria de estabelecer 3. Primeiro, cuidado com os votos. Jefité, ele zeloso pelo Senhor, ele fez um voto. E zeloso pelo Senhor, ele não voltou atrás. Ele cumpriu o voto. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer votos. Olha, realmente precisamos fazer votos. Assumir compromissos com Deus. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus não nos aceita não é por causa dos nossos votos. Ele nos aceita por causa da sua graça. Então, cuidado com os seus votos, para você não colocar o chapéu onde a sua mão não alcança. A Bíblia diz que Deus não se agrada do voto de tolos. Então, cuidado com os seus votos. Primeira lição. Faça votos. Então, Deus não nos condena de fazermos votos. Pelo contrário, Ele nos incentiva a fazermos votos. Nós só precisamos tomar cuidado com os nossos votos. Segundo lugar, precipitação. Quando Jefité falou, quem primeiro vir, quando eu voltar para casa, talvez ele tivesse pensado no boi, talvez tivesse pensado numa ovelha. Meus irmãos, cuidado com precipitação. Já perceberam como é que às vezes nós somos tão rápidos em dizer o que a gente pensa, dizer o que a gente quer, de assumir compromissos? Não, a gente tem que aprender a ser moderado, a ser prudente, a ser sóbrio. E, por fim, tome cuidado. Porque muitas vezes nós acabamos dando beijo com a boca dos outros. Num certo sentido, o que Jefté acabou fazendo foi isso. Ele deu beijo com a boca dos outros. Ele fez um voto. Mas quem teve que pagar esse voto no final foi a sua filha. Quer dizer, é claro que ele sofreu, porque ele não pôde ver a sua filha constituindo família. É claro que ele sofreu. Ele não pôde mais ter a sua filha no seu convívio. A sua filha agora viveria na tenda. Claro que ele sofreu. Mas no final, quem pagou mais foi a sua filha. Então, meus irmãos, cuidado. Às vezes nós assumimos compromissos e quem vai sofrer com o nosso compromisso é o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais. Toma cuidado para não dar beijo com a boca dos outros. O momento que eu gostaria de ter tido com os irmãos aqui hoje foi justamente no sentido de refletir sobre o voto de Jefté. Em primeiro lugar, esclarecer uma dúvida. Ele sacrificou a própria filha ou não? Eu tenho certeza que ele não tirou a vida da própria filha. Eu tenho certeza que ele dedicou a filha ao serviço do Senhor na tenda da congregação, no tabernáculo. E, mais importante, como é que nós temos agido e reagido acerca dos nossos votos? Se fizer, cumpramos.
Compramos. Mas entendamos que Deus nos aceita não é pelos nossos votos, e sim pela sua graça. Então, cuidado com votos precipitados e não dá beijo com a boca dos outros. Que a palavra do Senhor tenha sempre liberdade em nossos corações. Espero que este assunto, de alguma maneira, tenha sido assim de elucidação na sua mente. Vamos falar com Deus. Pai amado, mais uma vez na tua presença, clamamos pela tua misericórdia. Vem ser conosco, Pai. Tua graça é melhor do que a vida, que esta graça maravilhosa continue guardando o coração do seu povo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Grande abraço, meus irmãos. Amanhã à noite, quarta-feira, estaremos reunidos para o nosso culto de oração e estudo bíblico. Deus os abençoe. Um abraço.